Nas nossas primeiras aulas, nós estávamos discutindo um pouco de qual que é o paradigma que nós estamos em termos de direito de família. Para isso, nós vimos lá toda a análise principiológica, vimos também dentro de uma perspectiva que o direito de família, por mais que ele tenha algumas características e tenha algumas matérias de ordem pública, mas que eu tenho que ter uma concepção de intervenção mínima, ou seja, o Estado ele vai intervir apenas naquelas situações que de fato se fazem extremamente necessárias. Mas a princípio o Estado tem que aí permitir que as pessoas desenvolvam o seu projeto de vida da maneira que eles entenderem como adequados. Nós vimos também nas nossas últimas aulas algumas questões relacionadas ao casamento. Nós vimos lá capacidade para casamento, nós vimos alguns impedimentos para poder casar, né, dentro dessa perspectiva das capacidades para o casamento, nós vimos aí algumas questões relacionadas a impedimentos matrimoniais e algumas causas suspensivas. E isso é de extrema importância para o que nós vamos discutir hoje, pois hoje nós vamos discutir um pouco da união estável, beleza? E por fim, terminamos vendo na aula passada algumas questões relacionadas ao regime de bens. Pois bem, a aula de hoje, nós vamos começar a conversar um pouco sobre a dissolução do casamento, beleza? Então, nós começamos a fazer aquela análise principiológica do direito de família, para, na sequência, a gente analisar como que se dá a formação desse casamento, e agora nós vamos conversar um pouco sobre a dissolução desse casamento, beleza? Claro que quando eu penso em casamento, então quando eu falo que, enfim, eu encontrei a pessoa da minha vida e efetivamente eu vou casar com ela, nós sabemos que ninguém casa já pensando em separar, não é verdade? Tanto que comentamos na aula passada que no Brasil, muitas vezes, a gente acaba não tendo tanta preocupação com a questão de regime de bens, beleza? Então, são poucas as pessoas que fazem pacto antinupcial, enfim. Então, não há muito essa preocupação. Mas o fato é que, na sociedade contemporânea, se nós pensarmos dentro de uma perspectiva de Bauman, da modernidade líquida, cada vez mais as relações elas se tornam não tão duráveis, vamos assim dizer. E se nós pensarmos que o direito de família ele tem que ter aquela perspectiva que nós conversamos numa interferência mínima, então o Estado ele não pode obrigar que as pessoas mantenham aquele vínculo conjugal, ok? Por que eu digo isso? Claro que a nossa cultura jurídica ela está muito ligada a um pensamento religioso dominante que nós temos na sociedade. Então, se eu pensar dentro de uma perspectiva cristã, em especial da Igreja Católica, a gente vai perceber que o casamento ele tem que ser para sempre, não é verdade? Então, quando você diz o sim no altar, você está assumindo um compromisso até que a morte nos separe. Mas nós sabemos que, contemporaneamente, que atualmente, não é bem assim. Então, cada vez é mais comum que as pessoas casem e logo na sequência já querem o divórcio. Beleza? Bom, a nossa Constituição de 88, ela foi a chamada Constituição Cidadã. Claro que para a época ela trouxe diversas discussões muito interessantes, vamos assim dizer. Mas em alguns casos, em especial nessa parte do direito de família, ela foi um pouco tímida. Porque se nós pensarmos em 88 já era comum a separação das pessoas. Já era comum, já não era algo visto como um tabu, já era algo que a sociedade aceita, tá? Então, hoje, por exemplo, é difícil você encontrar pessoas que vão ter aquele pensamento de que, olha, não quero ser uma pessoa separada. Aqui pese que eu já tive, acredito que até já contei para os senhores e para as senhoritas, um exemplo prático que eu não consegui chegar a uma conciliação porque a mulher falou que ela não queria ser separada. Mas o fato é
que a nossa sociedade não tem mais tanta essa preocupação quanto o fato da pessoa ser ou não separada, ser ou não divorciada, ok? Só que a nossa Constituição de 88, em algumas situações, em especial do direito de família, ela acaba sendo um pouco tímida. Aqui eu cito como exemplo, quando ela vai falar que a união estável é entre homem e mulher. Claro que em 88 nós já tínhamos a discussão de casamento de pessoas do mesmo sexo, mas vem a Constituição e ela ainda é um pouco tímida nesse sentido. E também, dentro da perspectiva da dissolução do casamento, a Constituição ela também foi tímida, porque na redação original do parágrafo 6º da Constituição Federal, ele dizia o seguinte, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, então isso daí nós já sabemos aí que é um grande avanço, né? Se pensarmos em épocas pretéritas, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, como os senhores e as senhoritas podem perceber, por que eu digo que a Constituição ela foi um pouco tímida? Ela foi um pouco tímida porque previamente, então antes de você ter o divórcio, você precisava passar por esse estágio da separação. Seja a separação judicial, então pensem bem sobre um ponto de vista prático. Se eu quero acabar com o meu vínculo, eu vou ter que separar, esperar um ano e depois eu vou ter que fazer um novo pedido de divórcio. Ou, no caso, ficar 2 anos ali, né, numa espécie de limbo, vamos assim dizer, e só após 2 anos que eu poderia ter o divórcio. Então, pensem os senhores e as senhoritas, o quão complicado era isso. Por que eu digo quão complicado que era isso? Pensem bem. Bom, a princípio, com a separação de fato, a gente para de comunicar os bens, não é verdade? A gente já para de comunicar. Então, os bens que você adquirir, em regra, né? Os bens que você adquirir após a separação de fato, você não vai comunicar. Só que existem algumas decisões judiciais que elas diziam o seguinte, que enquanto não houvesse a partilha, que teria que se comunicar aqueles bens. Então, pensem, os senhores e as senhoritas, que a Constituição Federal, quando tratava a matéria de dissolução do casamento, ela fazia com que as pessoas tivessem prolongado aquele vínculo, mesmo contra a sua vontade. Imagine a situação, por exemplo, de uma mulher que sofre de violência doméstica. Ela tinha que esperar um ano após a separação ou 2 anos após a separação de fato para daí sim pedir o divórcio. Estão vendo? Entretanto, todavia, porém, em 2010, o Constituinte Reformador ele resolveu, por bem, alterar um pouco esse dispositivo. Então, nós tivemos a Emenda Constitucional 66, de 2010, então aí nós já temos aí 10 anos dessa emenda constitucional, e a Constituição Federal vem e diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Beleza? Aí surge o seguinte problema prático. Com essa emenda constitucional, então a partir da emenda constitucional aí, ainda existe a separação de direito? O que isso quer dizer? Eu preciso, ou eu posso, não precisar, eu sei que eu não preciso porque a Constituição não manda mais. Então isso está tranquilo. Mas eu posso ainda falar em separação de direito? Ou nós estaríamos diante de um instituto que ele não existe mais? Percebe? Claro, meus queridos, que a separação de fato ela vai ocorrer sempre, né? Isso é tranquilo. Mas aqui eu estou falando da separação de direito. Beleza? Bom, boa parte, ou uma parte considerável da doutrina,
vai entender que nós não temos mais a separação de direito, tá? Então, boa parte da doutrina vai entender que a separação de direito, ela não existe mais. Claro que aquelas pessoas que tinham feito a separação anterior à emenda constitucional, aquilo ali tem que continuar, até mesmo por uma questão de direito adquirido, não é verdade? Ou de ato jurídico perfeito, como queiram chamar. Mas o fato é, o questionamento, se eu poderia, após essa emenda constitucional, fazer a separação de direito. Claro, meus queridos, que em termos práticos, é muito difícil você pensar em uma pessoa que vai preferir separar de direito do que fazer o divórcio direto. Não é verdade? Porque são dois custos. Tem o custo da separação e tem o custo do divórcio. Mas quando veio essa emenda constitucional, foi muito comum que diversos juízes das varas de famílias intimassem as partes para que procedessem à emenda inicial e adequasse eventual pedido de separação para o divórcio. Ok? Então, isso foi muito comum, tá? Mas o que nós temos hoje? Então, se os senhores e as senhoritas observarem aí, no material que eu disponibilizei, nós temos entendimentos tanto da quarta turma como da terceira turma do STJ. Então, as duas turmas de direito privado entendem que ainda existe a separação de direito. Além disso, na quinta jornada de direito civil, foram aprovados alguns enunciados, o 514, 515, 516, 517, que também fazem uma interpretação dizendo que ainda existe a separação de direito. Se não bastasse isso, o atual Código de Processo Civil, então nós estamos pensando lá que a emenda constitucional foi em 2010, o Código Civil atual, Código de Processo Civil, desculpe, atual, ele começou a ser discutido após essa emenda constitucional, ok? E ele ainda traz lá em vários dispositivos a menção da separação. Beleza? Alguns autores, como por exemplo o professor Paulo Lobo, ele vai dizer que quando o Código de Processo Civil trabalha a separação, ele está querendo falar em separação de fato e não na separação de direito, tá? Então a gente tem que pensar que são coisas distintas. A separação de direito, meus queridos, é quando eu entro com um processo judicial ou eu faço de forma extrajudicial. Então eu vou ter um documento dizendo que eu sou separado. Estão vendo? E muitas críticas vão surgir aqui, muitas discussões vão ser feitas. O professor Flávio Tartucci, quando ele vai trabalhar essa questão, ele traz alguns ensinamentos do Canotilho, discutindo a força normativa da Constituição, da aplicação direta das normas constitucionais, e nesse caso aqui dessa regra, né? Então nós estamos diante aí de uma regra que diz que o divórcio ele pode ser feito de qualquer forma. E, além disso, várias outras discussões nós começamos a ter após essa emenda constitucional. Beleza? Bom, no plano infraconstitucional, então lá, a Constituição vai dizer, lá no parágrafo 6º do artigo 226, que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. No plano infraconstitucional, nós temos o artigo 1571 do Código Civil. E o artigo 1571 do Código Civil vai dizer o seguinte: a sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, evidentemente, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio. Então, após essa emenda constitucional, começa-se a discutir
se esse inciso terceiro do artigo 1571, se ele está recepcionado ou não diante dessa alteração constitucional. Beleza? Alguns autores vão dizer que quando a Constituição vem e diz que a dissolução do casamento civil pode ocorrer pelo divórcio, que ela não proíbe a separação. Me parece um argumento lógico, não é verdade? Ela não proíbe a separação. Ela só fala que a dissolução vai ser pelo divórcio, mas ela não proíbe a separação. Se ela não proíbe, entra a norma do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, segundo o qual o que não é proibido é permitido, ok? Claro que em termos práticos, por mais que eu considere que a separação de direito ainda existe em termos práticos, me parece que não tem muita lógica. E dificilmente você vai encontrar alguma pessoa que queira fazer primeiro um pedido de separação judicial e depois de um divórcio. Beleza? Se a pessoa se propor a fazer isso, geralmente ela está diante de uma simulação. Então nós vemos, é comum a gente ver diversos casos em que o marido tem várias dívidas e ele acaba simulando aí uma separação, um divórcio. Nós temos que lembrar que isso é muito perigoso mesmo, tá? Quando eu falo nessa simulação, não é muito bom nós, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, a gente indicar esse tipo de procedimento, tá? A depender da situação, optem por uma mudança de regime, enfim. Mas era muito comum, infelizmente é muito comum que algumas pessoas, devido a dívidas, por exemplo, o cara tem uma empresa de ônibus, e esse ônibus causou um acidente. Ele sabe que aquela indenização vai ser milionária. E como nós estamos diante de uma relação de consumo e também vamos pensar na morte aqui do motorista, também numa relação de trabalho, né, CLT, então em ambos os casos eu posso ter a desconsideração da personalidade da teoria menor, né, que é a simples insolvência. Ele já pensando nisso, ele começa a se preocupar com a questão patrimonial. E aí a primeira coisa que muitos buscam fazer aí seria o divórcio, forjar o divórcio, por assim dizer. Então seria um caso, por exemplo, em que a pessoa poderia optar por ter a separação. Por que eu digo isso? Porque uma vez que você faz a separação, você pode voltar você não dissolve ali, vamos assim dizer, o casamento, porque você pode voltar atrás, vamos assim dizer. Beleza? Bom, vamos aqui a alguns problemas práticos que nós temos aqui ainda nesse artigo 1571. Então, o primeiro problema que nós vimos aí seria se o inciso terceiro está ou não, tem ou não que ser declarado inconstitucional. Então, se ele foi recepcionado ou não, com a alteração da Constituição. Segunda questão que nós temos discussões práticas aí nesse artigo 1571. Olha o que diz o parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida nesse código quanto ao ausente. Então, vejam bem, vamos lembrar um pouquinho lá da teoria geral, tá? Vamos lembrar lá um pouquinho da teoria geral. Bom, pensando aí em morte, então, se os senhores e as senhoritas analisarem lá no começo do nosso Código Civil,
O artigo 6º do Código Civil, ele vai dizer que a existência da pessoa natural, ela vai terminar com a morte. Mas, em algumas situações, eu presumo a morte quanto aos ausentes. Percebe? Então, nós temos algumas situações em que eu não tenho certeza se a parte morreu ou não. Entretanto, eu vou presumir a morte, tá? Então, lá, o artigo 22 vai dizer: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado o representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Ok? E aí nós vamos ter algumas situações relacionadas à sucessão provisória. Aqui, eu sempre gosto de citar como exemplo aquela série Manifest. Vocês já viram essa série? É uma série que é nos Estados Unidos e um avião. É bem interessante essa série. E um avião, ele vai fazer um voo e ele passa por uma turbulência e após alguns anos esse avião volta. Então, para quem estava, aí sim, meu caro Lincoln, para quem estava no voo, passou-se apenas algumas horas. Mas para quem não estava no voo, passaram-se anos. Inclusive, um dos atores dos personagens principais dessa série, inclusive quando ele retorna na casa dele, a mulher e a filha foram em um voo e o marido e o filho foram nesse voo que deu problema. Quando eles retornam, eles estão iguais ao momento que eles entraram no avião. Só que a mulher já não tá, porque ela já tá mais velha. E, inclusive, a filha era gêmeas. Então, eu vou ter um gêmeos que um é mais novo que o outro, tá? E, nesse caso, quando esse homem retorna, essa mulher já está, inclusive, casada com uma outra pessoa. Então, imagine essa situação. Eu estou diante de uma presunção de morte devido à ausência, tá? Logo, se eu presumo como morte, eu entro aqui que o casamento vai ser dissolvido. Logo, a pessoa pode casar. E como que fica essa situação quando o desaparecido reaparece? Então, no caso lá do Manifest, dessa série que eu disse, como que fica essa situação? E esse novo casamento, como que fica? Que vejam bem, o motivo da dissolução daquele casamento foi a morte presumida. Se a morte presumida não existe mais, logo eu não tenho mais um motivo para a dissolução. E aí? Como que fica? Bom, nesse caso, nós temos duas situações. Então, nós temos duas correntes aqui. Beleza? Primeira corrente. Eu posso considerar válido esse segundo casamento e dissolvido o primeiro. Claro, aí ressaltando a boa-fé nesse caso aí, eu dou uma primazia à boa-fé dos nubentes e eu vou desvalorizar a conduta daquele que muitas vezes abandonou a família. Claro que no caso do Manifest foi algo involuntário, só que existem algumas situações que não é involuntário. Existem algumas situações que são voluntárias. Então pensem bem, eu, Fábio Brasileiro, sou casado. De repente, a minha esposa some. Passam-se 2, 3 anos. Eu contraio um novo relacionamento e caso com essa pessoa. Aí, de repente, a minha esposa volta. E aí, como fica? Então, me parece que essa opção de considerar válido esse segundo casamento e dissolvido o primeiro, ela vai ao encontro da ideia de eticidade que nós temos, de operabilidade também, de que nós temos aí do Código Civil. Mas a parte da doutrina
que vai entender por declarar nulo esse segundo casamento, tá? A nulidade porque não podia casar uma pessoa já casada. E uma vez declarado nulo, aquele primeiro casamento, ele ainda vai continuar existindo. Só que pensem bem o problema em termos práticos. Porque eu vou ter declarado nulo um casamento, porque se eu tô com a outra pessoa, enfim, é porque eu gosto dessa outra pessoa, na é verdade. Então, se eu declaro nulo, muitas vezes o que isso me obrigaria a fazer? Me obrigaria a entrar com uma ação de divórcio para terminar aquele primeiro casamento e, na sequência, eu casar de novo com essa outra pessoa. Não me parece muito prático, não é verdade? Mas o fato é que nós temos esses dois posicionamentos aí de interpretação do parágrafo 1º do artigo 1571. Beleza? Bom, uma pergunta, uma pergunta que nós, e uma discussão que ocorre aí em termos práticos, tá? Então, pensando lá que ocorreu ou está ocorrendo a dissolução do casamento, e muitas das vezes, durante esse processo de dissolução do casamento, então, no decorrer desse processo, tá? No decorrer desse processo, um dos cônjuges fica na posse de um bem. Então, vamos pensar em termos práticos, ó. Hoje, com essa emenda constitucional, eu não preciso mais dizer o porquê eu quero separar, que eu quero divorciar, tá? Então, nós vamos até fazer uma discussão daqui a pouco, de que muitos autores vão dizer que a culpa, ela nem tem que ser mais discutida. Então, a gente não discute culpa. Eu vou entrar com o processo, falo, olha, eu casei com fulano de tal data a tal data, não tenho mais interesse em manter essa relação e eu quero meu divórcio. É um direito potestativo meu. Estão vendo? Inclusive, em algumas situações, eu, na prática, eu procuro nem colocar o porquê que a pessoa não quer mais manter o relacionamento. Por que eu procuro colocar? Porque muitas vezes aquela pessoa vai pegar a petição inicial e você vai criar uma animosidade. Pense em um caso de traição. Pense num caso de traição. Olha, eu não quero mais conviver com aquela mulher porque ela é uma vagabunda, bababá, bababá, babá. Se eu deixar a discussão ir para esse lado, em termos práticos, isso inviabiliza, por exemplo, uma solução consensual. Tá? Então, o casamento, eu simplesmente chego e falo, olha, eu não quero mais. Quando eu falo eu não quero mais, é muito comum, principalmente para a mulher, que o advogado consiga uma liminar pedindo a separação de corpos. Então, imagine lá, eu, Fábio Brasilino, sou casado, e nós temos um imóvel em comum. Então, esse imóvel é das duas partes. Minha esposa entrou com uma ação, ela fez um pedido de tutela antecipada, e ela fala, olha, eu quero a separação de corpos. Por que a separação de corpos? Porque ele pode ficar violento devido ao pedido de divórcio. Então, muitas vezes, você não precisa nem ter prova, como, por exemplo, um boletim de ocorrência. O simples fato de ter ação de divórcio, muitas vezes você já consegue essa cautelar, tá? Então, eu afasto o marido, beleza? Bom, só que a minha esposa, ou no caso aqui, a minha futura ex-esposa, né? Ela está na posse de um único bem que nós temos, que é o imóvel. Então, eu, Fábio Brasilino, por uma decisão judicial, eu vou ter que sair de uma propriedade que também é minha, e eu vou ter que pagar aluguel, enfim, vou ter que me virar. Uma discussão, aí sim, Elô, uma discussão que a gente faz na prática é se eu poderia, então eu, no caso,
cônjuge que não estou na posse de um bem que também é meu, se eu poderia cobrar, por exemplo, o aluguel. Percebem a discussão? Claro que da minha cota parte, né? Claro que da minha cota parte. Pois bem, muitas decisões, então, assim, boa parte das decisões, elas vão dizer que só cabe o pagamento do aluguel em relação à sua cota parte a partir do momento que ocorrer a partilha. Então, se ocorreu a partilha, aí eu posso, sim, cobrar aluguéis. Entretanto, todavia, porém, nós tivemos um julgamento de um agravo interno em recurso especial, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, agora de 29/6/2020. Então, vejam bem, uma decisão recentíssima. E essa decisão ela vai dizer o seguinte: na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento da indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Então percebam, nessas situações, nós podemos fundamentar com base no enriquecimento sem causa. Então, por qual motivo que apenas uma das partes vai poder utilizar aquele bem, se ele é de propriedade comum? E ele não vai me indenizar. Percebem isso? Então, quando eu tenho que fazer esse tipo de discussão, é indispensável que o meu fundamento seja o enriquecimento sem causa. Beleza? Mas já adianto aos senhores e às senhoritas, a grande maioria das decisões são no sentido de só ser possível após a partilha, tá? Ah, professor Fábio, mas que importância prática tem isso? É simples. Eu tenho um caso no escritório que nós estamos discutindo a divisão do bem, em uma sobrepartilha, que o meu cliente ele está na posse do bem. O que eu estou fazendo? Enrolando o processo o máximo possível. Por quê? Se apenas vai correr, porque a decisão de primeira instância foi nesse sentido, e a parte não recorreu. Se os aluguéis vai ser devido apenas após o trânsito em julgado, que daí eu considero a partilha, eu enrolo o trânsito em julgado. E nisso meu cliente fica na posse de um bem que é de propriedade comum, percebe? E a outra parte nem se ligou em fazer esse fundamento no enriquecimento sem causa. Então a juíza de primeira instância falou, olha, em relação aos aluguéis, então é um caso de sobrepartilha, em relação a esses aluguéis, apenas serão devidos após o trânsito julgado. E ela fundamenta justamente na questão da partilha. Porque qual que é o fundamento para não ter o arbitramento de aluguéis? É porque eu não tenho partilhado ainda. Então eu tenho um bem comum de ambas as partes. Eu não tenho a partilha. Mas dá para a gente fazer esse tipo de discussão. Bom, voltando lá à questão que eu até havia antecipado um pouco, com a emenda constitucional 66 de 2010, então, enfim, a gente não precisa mais ter a separação, então eu posso ter o divórcio direto. Essa emenda é comumente chamada da emenda do divórcio direto. Começou-se a discutir, então nós temos uma discussão muito grande na doutrina se seria possível discutir a culpa no divórcio. Então vamos pensar o seguinte: antes dessa emenda constitucional, aqui parece que a doutrina já falava, já discutia bastante se eu posso ou não, mas era muito comum que nos processos de divórcio ou de separação, de que eu fizesse uma discussão de quem foi a culpa. Então, se vocês observarem lá, o Código Civil ele vai trazer algumas disposições falando, tratando quanto a isso, tá?
Então eu discutia. Bom, se agora eu posso divorciar com o simples fato de falar, olha, eu não quero mais. Eu sou líquido mesmo, eu não quero ter mais esse casamento, não quero manter essa união. Eu posso ainda discutir a culpa ou não posso? Aqui nós vamos ter duas possibilidades. Nós vamos ter duas possibilidades. Alguns autores, aqui eu cito o Cristiano Chaves de Farias, o Nelson Rosenwald e o José Fernando Simão, eles vão dizer que eu posso discutir a culpa no divórcio se eu tiver uma ação de alimentos e na ação de responsabilidade civil. Então, lembram lá da aula de responsabilidade civil? Quando nós vimos lá algumas questões relacionadas ao direito de família? Então, eu poderia discutir a culpa, tá? Para eventual, por exemplo, danos morais ou danos materiais, enfim, se for o caso. E na ação de alimentos? Já alguns outros autores vai dizer que eu não posso discutir a culpa nos alimentos, que é o caso da Maria Berenice Dias, do Rodrigo da Cunha Pereira, do Paulo Lobo e do Rolf Madalena. Beleza? Então eles vão dizer, olha, mesmo nos alimentos, eu não discuto mais a culpa. E por que eu discutiria a culpa numa ação de alimentos? Eu discutiria a culpa em uma ação de alimentos, ok? Para que eu não pague os alimentos para o cônjuge. Estão vendo? Para que eu não pague esses alimentos. Então, por isso que eu tenho essa discussão, tá? O fundamento de dizer aí que não pode discutir a culpa em alimentos, o fundamento estaria na solidariedade constitucional. Mas me parece que um posicionamento adequado ainda seria no sentido de permitir a discussão da culpa em ação de alimentos e responsabilidade civil. Porque pensem bem sobre um ponto de vista da eticidade. Pensem bem sobre o ponto de vista da eticidade. Imagine que a sua mulher ou o seu marido, tá? Imagine que a sua mulher ou o seu marido lhe traia, e essa traição ela vem a público. Lembra aquele caso que nós tivemos na internet, que era o caso da manicure? Aliás, não, um caso que a mulher falava que ia na manicure. Não lembro se vocês chegaram a ver esse vídeo. Mas foi um vídeo que ele rodou bastante nas redes sociais, tá? A mulher falava lá que ia fazer a unha, mas na realidade ela estava traindo o marido. E o marido pegou ela bem no flagra, vamos assim dizer, bem naquela situação dentro do motel. Pensem bem, você ser obrigado a pagar alimentos para uma pessoa que fez isso com você. Sob o ponto de vista da eticidade, é correto isso? Claro que eu tenho que pensar que o direito de alimento é um direito fundamental, né? Só que a dignidade da pessoa também é. E o próprio Código Civil diz que o cônjuge culpado, se ele tiver uma outra pessoa para pedir alimentos, enfim, tiver outro parente, que ele não tem direito àqueles alimentos. Percebe a discussão? Então fica aí essa discussão quanto aos alimentos, beleza? Bom, dando continuidade aí a algumas questões que também são controversas no que tange à dissolução do casamento. Uma discussão que é muito recorrente é em relação ao nome. Então, muitas vezes eu discutia também a culpa para saber se a pessoa poderia ou não continuar utilizando o nome. Estão vendo? Claro que nós sabemos que, em termos práticos, principalmente era muito comum, é muito comum, né? Que a mulher adote o nome do marido,
E se a mulher resolveu separar desse marido, é muito comum, ou até mais comum, que ela queira tirar o nome dele. Não é verdade? Ela não vai querer ficar com o nome. Só que existem algumas situações específicas, em que aquele nome já incorporou na pessoa. Percebe? E aí, como que fica essa questão? No caso do nome, desculpem, no caso do nome, seria um direito da mulher escolher se vai ficar com o nome do marido ou não, tá? Seria um direito da mulher. Ou, no caso, eu preciso verificar aí, eu discutir culpa, ou verificar o caso concreto, se o marido poderia falar, olha, eu também não quero que ela fique com o meu sobrenome. Essa é uma discussão importantíssima. Porque em algumas situações pode ser que o marido também não queira que ela fique com o sobrenome. E aí eu começo a discussão. Bom, muitas decisões, analisando a casuística, então analisando o caso prático, vai entender que aquele nome, muitas vezes, ele acaba sendo incorporado à pessoa. E ao ser incorporado à pessoa, ele se torna um direito de personalidade. É um direito da personalidade. Estão vendo? Enquanto o direito da personalidade segue todas as regras. Não é verdade? Portanto, seria o caso de ser um direito da mulher, ou enfim, daquele que adota o nome. Estou falando da mulher porque, obviamente, que é mais comum que a mulher adote o nome. Aqui parece que está mudando. Mas o mais comum que a gente vai encontrar vai ser a mulher que adotou o nome. Mas devido ao fato daquele nome já estar incorporado, então eu estaria diante de um direito da personalidade. Aí eu coloquei dois julgados do STJ. Um primeiro julgado, a mulher foi se separar e ela já tinha 70 anos. Então ela conviveu a vida dela inteira com o sobrenome do marido. Naquela situação, me parece que fica muito claro aí que o nome já está incorporado. E é um direito da personalidade dela. Imagine a pessoa com 70 anos, todo mundo conhece ela por aquele nome, e ela vai ter que trocar. Ocorre muito essas questões, muitas essas discussões, por exemplo, com o artista. Não é verdade? Então, o artista muitas vezes aí acaba adotando, todo mundo conhece aí pelo nome, e como que fica? Mas nós não temos aí um consenso, vamos assim dizer, na doutrina e na jurisprudência quanto à questão do nome. Me parece que em algumas situações eu poderia sim discutir a culpa. Eu poderia sim discutir a culpa. Também com base na eticidade. Se a gente pensar o nosso ordenamento, em diversos dispositivos, desculpe a expressão, mas em diversos dispositivos, o legislador se preocupou em ferrar o filho da mãe, para não falar outra coisa. O ingrato, quando a gente fala em doação. Ou, em algumas situações, você perder a qualidade de herdeiro. Então, o legislador se preocupou com isso. E dentro dessa ideia de eticidade, me parece que em algumas situações não é justo que você permita que a parte fique com o seu sobrenome, a depender do que a pessoa fez. Não é verdade? Então, me parece que eu entendo também a perspectiva do direito da personalidade da pessoa, enfim. Mas nós temos que ver que nenhum direito é absoluto, não é verdade? Então, me parece que eu teria que ter isso daí. Mas, algo totalmente controverso. Bom, com a dissolução do casamento, um problema que surge bastante é quando as partes já têm filhos. Então, geralmente, o que eu tenho? Quando eu tenho uma ação, vamos pensar numa ação de divórcio completa, tá? O que é uma ação de divórcio completa? Aquela que todos os pedidos são feitos ali na inicial do divórcio. Então, eu vou discutir divórcio, vou discutir guarda, vou discutir, obviamente, o patrimônio e vou discutir alimentos. Geralmente,
nesse tipo de ação, na audiência de conciliação, você já resolve o divórcio. Isso é básico. Dificilmente você não consegue resolver o divórcio. Por quê? Se você já está naquela situação, ambas as partes já não quer mais, um não quer mais olhar para a cara do outro. Então, o que sobra muitas vezes para discutir? Patrimônio, guarda e alimentos. E engraçado, pessoal, isso é uma coisa que eu reparei assim na minha advocacia. No começo, era muito comum que eu também não tivesse discussão de guarda. Então, geralmente, eu conseguia, assim, era muito comum que eu já conseguisse resolver o problema do divórcio e a guarda o pai já falava, não, fica com a mãe. Só que de um tempo para cá isso vem mudando. Isso vem mudando. Principalmente com o advento da preferência, e vamos assim dizer, da guarda compartilhada. E nós já vamos discutir sobre ela, tá? Mas o fato é que dessa dissolução, então vamos imaginar lá, em relação ao divórcio, eu resolvi, vou discutir eventual partilha de bens e vou discutir a guarda. Aí que vem o problema. Aí que vem o problema. Bom, a doutrina, ela costuma colocar 4 hipóteses de guarda. 4 hipóteses. Primeiro, a guarda unilateral, que era a mais comumente utilizada. Então, uma das partes, ela vai ficar aí com essa guarda e ela vai ter essa obrigação para com o seu filho. Beleza? Nós temos a hipótese de guarda alternada. O que seria isso? É quando eu divido entre os pais o tempo do filho. Tá? Muitos pesquisadores, principalmente da área da psicanálise, enfim, da área da psicologia, eles vão dizer que a guarda alternada ela é ruim para a criança. Ela é ruim. Mas, em algumas situações, pode ser que, em casos excepcionais, que essa guarda ela seja adequada para aquele caso. Então, olha uma situação que eu tive no escritório. Foi feito eu fiz um divórcio, né? Mas a mulher tinha um advogado e eu estava pelo marido. Na época, não tínhamos ainda a lei da guarda compartilhada, então foi feito o divórcio nos seguintes termos, que a guarda seria unilateral para a genitora, regulamentamos as visitas, regulamentamos a pensão, enfim. Bom, na sequência, então a gente fez esse divórcio, por exemplo, em janeiro ou fevereiro. Em outubro, surgiu a lei da guarda compartilhada. Então, que eu faço algumas alterações de que a regra tem que ser a guarda compartilhada. Meu cliente me procurou, falou, olha, meus filhos estão com problema, enfim. Ele tinha um filho que tinha alguns problemas psiquiátricos. Então, para vocês terem noção do que eu estou falando, o filho dele chegou aí na escola, o menino tinha na época 7 anos, aí na escola ficar batendo a cabeça, a se cortar, a falar que vai matar os coleguinhas, desse naipe. A escola reprovando várias vezes, e a mãe, quando ela separou, o pai ele tem condição financeira boa, tá? Então era um regime de separação consensual de bens. A mãe se mudou para um bairro mais carente, porque a família dela não tem condições, e ele começou a ver vários problemas com o filho. E nisso nós começamos a bater nessa questão da guarda compartilhada. Bom, ali, nesse caso específico, eu tinha um grande problema que era a questão patrimonial, que a mulher não aceitava que ela tinha casado no regime de separação consensual de bens. Ela foi numa primeira advogada, e a advogada falou para ela, com base naquela súmula da separação legal de bens, falou que ela teria direito. Só que, na realidade, ela não tem, porque era uma separação consensual, tinha um pacto antinupcial. Então, essa mulher endoidou com o cara. Porque ela achou que ela teria participação nos bens, só que, na verdade, ela não tem esse direito. E isso desencadeou vários atritos entre eles. Então, eu já tenho a questão patrimonial, eu já tenho a questão do relacionamento não resolvido. Mas, enfim,
Primeira instância, eu perdi a guarda compartilhada, por conta deles não terem esse contato, né? Então, eles tinham ali uma discussão muito grande entre eles. Em segunda instância, eu estava perdendo, porque eu fui fazer sustentação oral, e eu não sei se os senhores e as senhoritas fazem sustentação oral, mas o tribunal, assim, ele é muito cruel, vamos assim dizer. Porque quando eu te chamo, quando você está lá sozinho, e quando eu te chamo para fazer sustentação oral, é que provavelmente o voto do relator é contrário. Ou porque pelo menos tem alguma discussão, né? Então, isso para o psicológico do advogado é uma beleza. Porque se você já ganhou, eles já falam de cara. Falam, olha, é convergente o que você está pedindo, né? Você vai querer fazer? Óbvio que não. Então, quando você tem essa oportunidade de, assim, quando você é chamado para fazer, quando você está lá sozinho, se tiver nos dois, é claro que eles vão abrir para fazer, né? Então, o seu psicológico já abala, porque você fala, caramba, perdi, né? É só cabeça. Bom, mas eu consegui na sustentação oral que o desembargador pedisse vista, porque eu trouxe alguns elementos que ele falou que ele precisaria apreciar, e depois fui lá e conversei com ele pessoalmente. E eu consegui reverter a guarda unilateral para a guarda compartilhada, em segunda instância. Só que isso foi logo no começo da lei. Aí o problema. Quando eu reverti para a guarda compartilhada, eu pedi no tribunal para que o tribunal colocasse um regime de convivência, definisse um regime de convivência. Porque eu já sabia que aquilo seria um inferno na minha vida. Por que é um inferno na vida do advogado? Porque quando você não tem um regime de convivência delimitado, qualquer coisa que o cara tem, e com o WhatsApp, isso é uma desgraça na nossa vida. Ele te manda mensagem. Ah, fulana não tá deixando eu pegar. Fulana falou que era para pegar na avó e agora não, sabe? É o inferno. Isso é um inferno. Porque as partes parece que eles não são adultos, eles não conseguem conversar sobre os filhos, né? Então eu prefiro que já tenha delimitado ali o regime de convivência, que daí é aquilo lá. Acabou. E outra, coloca a culpa no juiz. Fala, o juiz que falou. Acabou. É ele. Então vai lá brigar com ele. Bom, o tribunal falou o seguinte: as partes, como é a guarda compartilhada, elas têm que chegar a um consenso e elas vão ver como vai ser a forma de convivência. E declarou que a casa padrão, vamos assim dizer, seria a casa da mulher. Olha o problema que eu tenho em uma relação desgastada. Isso não dá certo para a criança. Bom, o meu cliente ele foi muito esperto e ele teve assim, ele estava muito preocupado com os filhos. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer guarda alternada. Então uma semana fica na casa dele e uma semana fica na casa da esposa, da ex-esposa, da mãe. Então uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, tá? Dessa discussão, todos esses problemas resultou em uma medida protetiva proposta pelo Ministério Público contra os dois, tá? Contra os dois. Só que o fato é que no decorrer dessa medida protetiva, então o que aconteceu? Até a medida protetiva foi proposta em janeiro e até agosto, mais ou menos, quando nós tivemos aí a primeira audiência, aquela guarda alternada, ela se mostrou muito eficiente. Por que ela se mostrou muito eficiente? O pai alegava que a mãe ela não era tão rígida com os filhos. Ela não dava uma educação, sob o ponto de vista dele. E a mãe sempre foi muito carinhosa, falava que o pai era bruto. Mas são maneiras distintas de ver. Ele é mais rígido. Ele acha que o filho ele tem que ser educado mais dentro de alguns critérios, de regras, enfim. Quem tá certo ou não tá, isso aí não tem como a gente saber, né? Mas o fato é que essa guarda alternada, então os filhos tendo uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe, melhorou que o menino que tinha aqueles problemas psiquiátricos, ele começou a não ter mais, então foi dado alta para ele, tá? Ele melhorou na escola. O menorzinho nunca tinha dado nenhum problema, o mais velho que era um pouco mais complicado.
Ele melhorou na escola, tanto que ele saiu até do reforço. Então, após ele ampliar essa convivência com o pai, aquilo ali melhorou bastante. Então, a própria equipe técnica do fórum, no momento que foi fazer a avaliação, colocou que, diante daquela situação, a guarda alternada seria uma boa opção. Estão vendo? Mas, claro que nós estamos falando de pessoas. E a gente tem que analisar o caso prático, a casuística. Eu tenho que analisar. E diante da casuística, eu tenho que verificar aí o que é melhor para a criança. Então, eu, na condição de operador do direito, eu tenho que sair daquela coisa. Por exemplo, a guarda alternada é ruim para a criança. Quem disse? Depende. Eu tenho que ver a situação. Claro que você vai pegar lá, por exemplo, segunda, quarta e sexta, dorme na casa do pai. Terça, quinta, sábado na casa da mãe. Um domingo com o pai ou com a mãe. Claro que a depender da configuração fica um pouco complicado, não é verdade? Mas a depender da situação pode ser uma coisa boa para o filho. E para que saímos que a gente saia dessa cultura machista de que a função do homem é só pagar. Porque a maioria das vezes a gente acaba não percebendo isso. Mas muitas decisões judiciais ela vem de uma cultura machista, de que a guarda tem que ser para a mãe e o pai só paga. Para o homem fica fácil. Ele vira solteiro. Ele vai lá dar um oizinho pro filho, paga a pensão e ele já era. Estão vendo? Então, essa guarda alternada a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque ela não é regra no nosso ordenamento jurídico. Terceira possibilidade que nós temos, que seria a guarda compartilhada. Aqui nós estamos diante de um problema. A guarda compartilhada, nós tivemos algumas alterações legislativas. Então, nós tivemos a Lei 11.698 de 2008 e depois a Lei 13.058 de 2014. Então, o artigo 1583, com essa ideia de guarda compartilhada, ele vem e diz o seguinte: a guarda será unilateral ou compartilhada. Então, percebam que o nosso ordenamento jurídico não prevê a hipótese de guarda alternada, tá? Parágrafo 1º. Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe, que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comum. Bom, e o parágrafo 2º vem e diz o seguinte: na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Olha o problema prático que nós temos aí. Olha o problema prático que nós temos aí. Da redação do parágrafo 2º do artigo 1583, me parece mais para uma guarda alternada do que uma guarda compartilhada. Me parece. E aí, isso é muito difícil para você explicar para o seu cliente. Porque ele chega lá e fala, bom, nós temos tantos dias na semana, o artigo aqui diz, porque com o senhor Google todo mundo vira advogado, né? O artigo aqui diz que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, portanto, eu quero ter 50%. Só que nem sempre isso é possível. E nem sempre isso é adequado para a criança. Então, percebam que o legislador ele diz em guarda compartilhada. O que seria uma guarda compartilhada? É aquela guarda que nós tivéssemos os genitores como dois adultos e entendesse que o que acabou foi a relação entre eles, e não a relação entre pai e filho. E da mesma forma que quando eles eram casados, eles distribuíam as atribuições aí para cuidar do filho,
eles vão ter que fazer isso, só que adaptando pelo fato de serem solteiros. Ou, desculpe, de serem divorciados. Estão vendo? A guarda compartilhada é para que os dois entendam que os dois têm responsabilidade para com os filhos. E de acordo com as possibilidades de cada um, em termos de tempo, enfim, que você possa ter uma atribuição de conduta para cuidar do seu filho. Isso seria guarda compartilhada. Claro que não é fácil. Não é fácil isso ocorrer, porque em termos práticos, nós vamos discutir a guarda em um momento muito delicado para as partes, que é o momento da separação do casal. Estão vendo? Então não é muito fácil. Beleza? Então a gente vai ter essa discussão. Que o legislador diz em guarda compartilhada, mas parece que dessa redação dada pela Lei 13.058, ela fala mais de guarda alternada do que compartilhada. Então, nós temos muitas discussões do que seria ou não essa guarda compartilhada. E é muito comum você ver pareceres da equipe técnica em que nem eles dizem ao certo o que seria essa guarda compartilhada. Muitas vezes o nome fica como guarda compartilhada, mas eu fico com uma situação muito semelhante com a da guarda unilateral. Porque a guarda compartilhada, segundo o entendimento do STJ, não impede de que eu delimite o regime de convivência. O professor Flávio Tartucci, por exemplo, ele entende que por exemplo, que você ter duas casas não seria muito adequado para a criança. Eu discordo. Me parece que, a depender da relação, e eu já vi até alguns psicólogos falando nesse sentido, enfim, em alguns congressos, a depender da relação, você tem que entender que o filho tem as duas casas. Então, ele tem a casa do pai e a casa da mãe. Estão vendo? Então, não necessariamente seria algo ruim, algo prejudicial você ter duas casas. Isso é comum, até algumas pessoas, é comum você, se você trabalhar fora, por exemplo, você ter duas casas, enfim. Isso não é algo assim tão anormal. Pensando nessa discussão, se seria adequado ou não que as crianças tivessem mais de uma residência, é que a doutrina coloca a quarta hipótese de guarda, que seria a guarda da nidação ou aninhamento. O que seria essa guarda? Então, os filhos têm uma casa e os pais moram fora. No dia que o pai vai ficar com a criança, ele vem e fica na casa. Claro que esse daqui seria uma casa, uma situação pensando em alguém com boas condições financeiras, né? Que vai ter a casa dos filhos, a casa do pai e a casa da mãe. Então, o direito brasileiro, o que o nosso direito positivo diz? Ele diz em guarda unilateral e compartilhada, mas quando você vai ler a guarda compartilhada, ela parece muito que é alternada, e a doutrina cria essas duas situações, que seria a guarda alternada, que teria que ser trabalhada dentro de uma perspectiva de exceção, e a guarda de nidação ou aninhamento, que eu particularmente nunca vi na prática. Tá? Bom, vamos ainda a algumas questões. Então, vamos analisar aqui algumas questões em relação à guarda compartilhada. Bom, a regra do nosso ordenamento jurídico, a regra é que eu tenha a guarda compartilhada. E também é adequado que, na maioria das vezes, que eu considere uma base de moradia. Então, eu vou ter, assim, uma guarda compartilhada e vou ter uma base de moradia para as crianças. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 1583. Ele vai dizer o seguinte, ó. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, até é um pouco contraditório aqui o parágrafo 3º com o parágrafo 2º. E da leitura do parágrafo 3º aqui, verifica que eu posso sim ter guarda compartilhada e os pais estarem
em cidades diferentes. Só que, por óbvio, que eu vou ter que definir a base de moradia do filho. Porque não tem como ele ficar indo e voltando, dependendo da cidade, não é verdade? E uma boa, vamos assim dizer, uma evolução, mas uma boa alteração que essa lei de 2014 fez foi o parágrafo 5º, que diz o seguinte, ó: a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direto ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação dos filhos. Por que isso foi uma boa alteração? Tá? Aqui peço que a gente tenha aqui algumas discussões práticas. Bom, o fato de ser concedida a guarda unilateral a um dos genitores não retira o poder familiar do outro. Percebem isso? O que isso quer dizer? Eu tenho que entender que, por mais que exista a guarda para apenas um dos genitores, mas o outro ainda tem as obrigações que são decorrentes do poder familiar. E se ele tem essa obrigação, se ele tem esse dever, ele precisa ter instrumentos. Então, exemplo. Poderia o pai pedir prestação de contas de como estão sendo aplicados os alimentos? Então, o pai ou a mãe, que não é guardião, ele poderia entrar com uma ação de prestação de contas? Me parece que da leitura do parágrafo 5º aí desse artigo, do artigo 1583, ele poderia sim pedir a prestação de contas. Claro que eu tenho que tomar muito cuidado. Essa ação de prestação de contas, ela não pode servir, então ela não pode ser feita, ser utilizada como uma forma aí de criar confusão, vamos assim dizer, né? Eu tenho que ter aí indícios do porquê, eu tenho que ter um fundamento. Por que eu quero essa guarda compartilhada? Por que eu quero essa prestação de contas? Ok? Bom, muitas decisões judiciais eram no sentido de que o pai não teria legitimidade para figurar no polo ativo de uma ação de prestação de contas. O fundamento, no caso de alimentos, o fundamento seria porque se as contas forem rejeitadas, em tese eu teria que ter uma indenização. Só que o direito aos alimentos não é do pai, mas é do filho. E eu já tive casos, por exemplo, no Paraná, aqui no Tribunal do Paraná, em que o tribunal entende, então, beleza, se o pai não tem legitimidade, então coloca os filhos. Só que se o pai não é guardião, em algumas situações, ao meu ver, de forma equivocada, mas o tribunal entendeu que o pai não teria poderes para entrar com uma ação em nome do filho, porque ele não é o guardião. Estão vendo? Então, eu já tive uma situação em que, primeiro a juíza falou que o pai não era parte legítima, e quando eu coloquei no polo passivo as crianças, ela falou que ele não poderia representar as crianças. Então, quer dizer, eu não posso ter prestação de contas. Mas ainda bem, nós tivemos uma decisão recentíssima, agora de maio de 2020, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em que ele vai dizer o seguinte: ele estava discutindo se o pai pode ou não, né, entrar com essa ação de prestação de contas. E ele diz o seguinte nesse caso específico: não há apenas interesse jurídico, mas também o dever legal, por força do parágrafo 5º, artigo 1038 do Código Civil,
do genitor alimentante de acompanhar os gastos com o filho alimentado, que não se encontra sob a sua guarda, fiscalizando o atendimento integral de suas necessidades materiais e imateriais essenciais ao seu desenvolvimento físico e também psicológico, aferindo o real destino do emprego da verba alimentar, que paga mensalmente, pois ela é voltada para esse fim. E continua o ministro. O que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos, diante da sua possível malversação, e não o eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com o a guardiã ou guardião, devendo ela ser dosada, ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional, pois os alimentos são irrepetíveis. Então, eu já tive casos, por exemplo, no escritório, em que a mãe dava... a mãe, eles divorciaram, eles eram católicos, e a mãe ela acabou se convertendo para uma outra religião. E o pai não concordava com aquela religião, de forma alguma. Ele não concordava com as doutrinas daquela religião e nem que os filhos dele, fossem para aquela igreja. E a mãe pegava parte da pensão e pagava dízimo. Aí não preciso falar que o cara ficava louco. Por isso nós entramos aí com uma ação de prestação de contas, tá? Demonstrando que ela estava desviando e desvirtuando os alimentos. Porque os alimentos não se prestam para isso. Se prestam para assegurar questões materiais e imateriais da criança. Se ela quer ir na igreja, se ela quer pagar o dízimo, ela que pague. Mas não dos alimentos. Beleza? Bom, o artigo 1584 é um artigo que a gente discute bastante. E aqui a gente tem bastante problemática prática. Porque ele vai falar o seguinte, ó. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, primeira opção, requerida por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, aqui falando de separação, divórcio, de dissolução de união estável, ou em medida cautelar. Então, a primeira hipótese, que seria a mais adequada, que seria o consenso entre os genitores. Ou, segunda hipótese, decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Bom, o fato é que o artigo 1584, ele traz a primazia da guarda compartilhada no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, ele traz aí a primazia da guarda compartilhada. Um dos problemas práticos e as discussões que nós vamos ter seria o seguinte. Bom, primeiro problema, se mora em cidades diferentes, é possível? Nós vimos que a lei diz que sim. Mas uma situação que é um pouco complicada é quando eu tenho desavença entre os cônjuges. Se existir desavença entre os cônjuges, pode ou não ser ou adotada a guarda compartilhada. Por que aqui que eu falo que é um problema? Porque vejam bem, se eu entender que a simples desavença entre os cônjuges é impeditivo de ter guarda compartilhada, aquele detentor da guarda fática, ele sempre vai brigar com o outro. Não é verdade? Ele sempre vai brigar. Falar, a gente não tem bom relacionamento. Mas muitas vezes o motivo da briga é justamente a discussão da guarda. Percebe? Então, nesse sentido, nós temos uma decisão muito importante do STJ, já é uma decisão já não tão atual, foi de fevereiro de 2016,
de um recurso que se originou lá do Rio Grande do Sul, que a simples existência de desavenças entre os cônjuges separados não seria justo motivo, tá? Para afastar a guarda compartilhada. Em termos práticos, nós temos um problema muito grande. Muitas vezes, em primeira e segunda instância, os juízes, os desembargadores, enfim, os julgadores, eles vão dizer o seguinte, falam, olha, infelizmente o casal não tem um mínimo de diálogo, eles não têm um diálogo bom, por isso, pensando no superior interesse da criança, não tem como adotar o regime de guarda compartilhada. Isso é um problema, por quê? Quando ele coloca isso, se você tiver uma decisão que estiver com isso, você não consegue subir para o STJ. Por que você não consegue subir para o STJ? Porque você vai ter que discutir matéria fática, né? O STJ sempre vai falar, olha, as instâncias ordinárias entenderam que não é adequado aquilo ali. Só que o problema é que a discussão que deveria ser feita é o seguinte: será que o motivo dessa briga não é justamente porque uma das partes não está querendo compartilhar? E nós temos que pensar o seguinte: muitas vezes a guarda compartilhada ela é utilizada por um dos genitores com aquela falsa ideia de que ele não tem que prestar alimentos. Então o cara não está preocupado com o filho. Ele está preocupado em não prestar alimentos. Esses dias eu atendi um rapaz, né? Ele falou, não, eu quero guarda compartilhada. Eu falei, tá, de que hora que você trabalha? Ah, eu trabalho das 7 da manhã às 7 da noite. Inclusive nos sábados, enfim. Eu falei, você acha que você consegue manter uma guarda compartilhada? Eu falei, você trabalha demais, você não consegue. Aí ele falou assim, mas eu quero ver por causa da questão da pensão. Aí você tem que explicar para a pessoa que a guarda compartilhada não afasta a questão da pensão. Porque a ideia do legislador, então o que o legislador quis fazer? Ele quis dizer o seguinte, ó, eu faço um sistema, então eu instituo um sistema legal em que a regra é a guarda compartilhada. Nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 1584 vai dizer o seguinte: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda menor, a guarda do menor. Então a regra é essa. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele vem e fala, olha, na audiência de conciliação, o juiz tem que informar para o pai e para a mãe o que significa a guarda compartilhada. Ele tem que informar a importância. E ele tem que informar aí quais são os deveres e direitos dos genitores. E quais são as consequências se eventualmente eles não cumprirem aquilo. Percebe? Portanto, o que nós verificamos da leitura desse artigo é que houve uma preocupação por parte do legislador em trazer a primazia da guarda compartilhada, então demonstrando aí que ambos os genitores têm obrigação para com a prole. Tanto é que o parágrafo 1º do artigo 1584 aí diz que o juiz deve demonstrar a importância aí dessa situação e explicar todas as consequências. Coloca o parágrafo 2º como regra a guarda compartilhada. E na sequência, no parágrafo 3º, ele até diz o seguinte, que o fato de eu ter a guarda compartilhada não tira a possibilidade de eu fixar regime de convivência. Porque, como eu disse, se eu deixo aberto para as partes, geralmente eles não conseguem ter uma convivência boa.
É difícil o casal que vai lá colocar como totalmente aberta, que eles vão conseguir se entender. Porque eu tenho que pensar que se esse casal se entendesse, eles não precisariam do judiciário, não é verdade? Ele não precisaria do judiciário. Percebe? Como ele precisa do judiciário, é porque a relação entre eles já não anda bem. Já não está boa. Portanto, é super recomendado que se defina aí essa divisão, enfim, como que vai ser os períodos de convivência. Inclusive, é muito comum que tanto a decisão do juiz ou o parecer do Ministério Público, que ele tenha como base uma orientação técnico-profissional. Claro, com todas aquelas ressalvas que eu já até comentei, né? Que é bem complicado a questão desse parecer técnico-profissional, porque infelizmente a nossa estrutura não é boa. Então você tem uma equipe técnica que fala uma, duas vezes no máximo, se falar, e ele vai definir como que você vai cuidar do seu filho. Estão vendo? Quem for mais habilidoso lá na hora, acaba se dando bem. Beleza? Bom, ainda pensando nessa questão, e tudo isso daqui que eu estou falando tem muito a ver com a inibição da alienação parental. O parágrafo 4º, desculpem, ele vai dizer que a alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: a partir do momento que nós instituímos aqui algumas regras, se você não cumpre essas regras, você vai perder algumas prerrogativas. Aqui nós temos também bastante problema prático. Olha uma situação que eu tenho. Era uma ação de divórcio, tá? Que o principal tinha uma discussão muito grande patrimonial, não grande em termos de valores, mas grandes assim em termos de importância no processo. E a genitora acabou perdendo. Como ela acabou perdendo, infelizmente ela acaba utilizando-se do filho para prejudicar o pai de alguma forma. O que é um absurdo. Mas, enfim, muitas vezes acontece isso. Então, no próprio processo de divórcio, eu havia entrado com um incidente de alienação parental, mas sobreveio uma audiência, acabamos fazendo um acordo, nós desistimos. Beleza, a genitora ficou de boa. Quando ela ficou sabendo que ela perdeu a ação, aí virou o inferno novamente. Como virou o inferno novamente, eu entrei com uma ação de modificação de guarda, com base em alienação parental. Tá? Ela vem com uma reconvenção e coloca, enfim, ela chegou a fazer algumas denúncias mentirosas, vamos assim dizer, falando que era o pai que estava cometendo aí alienação parental. E pasmem, o juiz, a juíza no caso, ao invés de manter da forma que está, para que a gente possa investigar a alienação parental, ela defere a liminar para a mãe, transformando a guarda compartilhada em guarda unilateral. Claro que eu estou discutindo isso no tribunal. Então, olha como é complicado às vezes. Ele que entrou com a ação. Ao dar... Claro que em termos práticos não mudou muito, né? Mas isso em termos psicológicos, isso atrapalha muito o eventual acordo. Porque daí ela fala que ela está certa. Eu estou certo o que eu estou fazendo. A juíza deu a guarda para mim. Percebe? Então, eu tenho que tomar muito cuidado aqui com essa questão, porque
questões familiares, desculpem, questão familiares, muitas vezes a gente acaba tendo questões externas que atrapalham a convivência entre os cônjuges. E se você pega uma situação em que os cônjuges já estão diante daquela litigiosidade, já estão naquele litígio muito grande, você acaba tendo problema, beleza? Bom, algumas questões aqui também, que essas alterações legislativas vai fazer, que são importantes. Eu cito aqui o parágrafo 6º desse artigo, que diz que isso era um problema prático muito grande. Porque o que acontecia? Muitas vezes, se você não fosse o detentor da guarda, algumas instituições não prestavam informações para você. Algumas instituições simplesmente ignoravam, como se você não tivesse o poder familiar. Daí vem esse artigo, esse parágrafo 6º, e diz o seguinte, ó, se eventualmente algum estabelecimento público ou privado deixou de prestar qualquer informação para qualquer dos genitores sobre os seus filhos, ele vai ter uma pena de R$200 a R$500 por dia pelo não atendimento. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? O fato de, eventualmente, um dos genitores não ter a guarda, como eu disse anteriormente, não lhe tira o poder familiar. Então, ele pode, sim, ter informações, e, aliás, ele deve, né? Ele tem que ter essas informações. Tranquilos até aqui, meus queridos? Dando continuidade, e já entrando aí nos momentos finais da nossa aula, um ponto polêmico que nós temos também, quando a gente fala em dissolução do casamento, é quanto aos alimentos. Então, nós já vimos lá, comentei com os senhores e com as senhoritas, que quando a gente pensa em alimentos para os cônjuges, tá? Se a gente pode ou não discutir a culpa. E por que que a gente discute isso? Olha o que diz o artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem, para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Aí vem o parágrafo 1º, fala que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa. E o parágrafo 2º, que daí vem a discussão, ele diz o seguinte: os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Então, aqui, a gente já tem uma possibilidade, vamos assim dizer, no parágrafo 2º do artigo 1694, de discutir a culpa. Alguns doutrinadores vão dizer que não está recepcionado isso daqui, com a emenda constitucional do divórcio. Tá? Com a emenda constitucional do divórcio. Mas, enfim, é uma discussão. Bom, esse artigo 1694, e esse parágrafo 2º em especial, ele deve ser lido também com o artigo 1704. O artigo 1704, ele diz o seguinte: se um dos cônjuges separado judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los, mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tendo sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável para a sobrevivência. Aí a gente já tem aqui algumas questões.
Se eu não tenho mais separação judicial, então se eu tenho o divórcio direto, esse dispositivo aqui ainda está valendo? Em outras palavras, pode ser discutida a culpa nessa questão? O posicionamento da doutrina, quando a gente fala em culpa, nós temos 3 correntes aqui. Nós temos uma primeira corrente, que eu já até comentei, que diz que eu não posso discutir a culpa quando eu falo em alimentos. Que é lá do Paulo Lobo, Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias e Rolf Madalena. A segunda corrente, que é aí do professor José Fernando Simão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Zenwald, diz que admite discussão, mas apenas em ação autônoma. Então, eu só poderia discutir a culpa se fosse uma ação de alimentos autônoma. E temos aí uma terceira corrente, da qual me filio, que é a do professor Flávio Tartucci e do professor Álvaro Vilaça de Azevedo, que admite a discussão, sim, quanto aos alimentos. Por que eu digo isso? Dentro da ideia de eticidade que nós temos aí no ordenamento jurídico, me parece plausível que eu possa discutir, sim, essa questão da culpa nos alimentos. Por quê? Senão eu estou beneficiando aquele que age contrário ao direito. Não é verdade? Então a gente tem que começar a discutir essas questões. Então eu discuto. Só pelo fato de ser alimentos, a conduta do outro não me interessa? Porque, a princípio, o que a primeira corrente vai dizer é que, com a emenda constitucional do divórcio, nós não discutimos mais a culpa em hipótese nenhuma. Eu entendo que seria necessário eu discutir a culpa sim. Por quê? Porque senão eu valorizo condutas que são contrárias ao nosso ordenamento. Por quê? Os cônjuges não têm deveres? Os conviventes não têm deveres? E mesmo eu não seguindo aqueles deveres, eu ainda vou ser beneficiado? Percebem como parece que é um pouco contraditório? Ah, não, então você pode fazer qualquer fila da putagem com a pessoa que você vai ter direito a alimentos. E a sua conduta, enfim, não interessa nada. Uma outra discussão que tem aqui é se seria possível alimentos pós-divórcio. Então, vejam bem, imagine que foi feito o divórcio e, no momento, os cônjuges falaram que eles não precisam de alimentos. E se futuramente sobrevier a necessidade? Então, vamos imaginar agora, eu divorciei em janeiro, falei que eu não precisava de alimentos. Veio a pandemia, eu fiquei sem receber nada, fiquei sem salário. E aí? Pode ou não pode? Estão vendo? Essa é uma discussão muito grande. Bom, um último tópico aqui da aula de hoje, que é referente à união estável. Então, a união estável, meus caros, no dia a dia, é uma das questões que mais dá discussão. Por quê? Antes, no passado, vamos assim pensar, a união estável ela era utilizada muito meio que por uma falta de opção. Como assim uma falta de opção? Bom, se em algumas situações eu não podia casar novamente, porque eu não tinha o divórcio, então eu acabava vivendo em união estável. Estão vendo? Só que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas acabam optando pela união estável. Eles não querem ir lá celebrar, fazer um casamento, enfim. Eles acabam optando por fazer uma união estável. Bom, o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, ele vem e traz uma atenção especial para a união estável, porque ele diz o seguinte, ó, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Aí, primeira discussão que eu vou ter.
Casamento e união estável seriam os mesmos institutos? O professor Flávio Tartucci entende que não. Porque ele diz que se a própria Constituição diz que a lei tem que facilitar, a lei deve facilitar a sua conversão, se é a mesma coisa, eu não falo em conversão. Não é verdade? Professor Mário Delgado e professor José Simão, professor Simão, eles já entendem que a união estável ganhou tantos direitos que já está a mesma coisa que casamento. Que a união estável seria um casamento forçado. E aí vem toda aquela discussão que a gente fez lá do contrato de namoro, né? Um exemplo aqui de alguns, vamos assim dizer, de algumas vitórias no que tange a união estável, foi no recurso extraordinário 878.694, que declarou inconstitucional o artigo 1790, que tirava o convivente ali da situação de herdeiro, né? Bom, e dentro dessa ideia, dentro dessa discussão que eu disse que a união estável faz, por que nós temos bastante problema quando eu falo em união estável? Porque em algumas situações fica muito difícil eu definir o que é união estável e o que é o que a doutrina, o que a jurisprudência chama de namoro qualificado. Porque a união estável é uma questão fática. Ela é uma questão fática. Quais são os requisitos da união estável? Ela tem que ser uma união pública, obviamente, não pode ser clandestina. Tem que ser uma união contínua, ou seja, não é aquela coisa, ela vamos dar um tempo. Sabe aquela coisa de namoro? Ela tem que ser contínua. E tem que ser duradoura. Estão vendo? E eu tenho que ter a vontade de constituir família. Em algumas situações, que daí entra a questão do namoro qualificado, nem sempre eu tenho essa vontade de constituir família. E aí eu coloquei um julgado que ele é bem interessante, que a terceira turma decidiu, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que foi a seguinte situação. Bom, dois namorados foram morar para fora, então um trabalhava e o outro estudava. Como eles já namoravam, eles começaram a residir na mesma casa. Estão vendo? Começaram a residir na mesma casa. Após essa coabitação, foi passado o tempo, foi estreitando o relacionamento, e isso acabou culminando no noivado e depois em um casamento. Sobreveio posteriormente a uma discussão entre eles. Um deles entrou com o pedido de reconhecimento daquele período que eles estavam namorando, só que convivendo junto como se fosse união estável. E a discussão era uma questão patrimonial. Porque enquanto eles namoravam, um deles adquiriu o bem. E o outro queria partilhar. Estão vendo? Então, nessa situação aqui, o STJ entendeu que ali nós estávamos diante de um namoro qualificado. Pois por mais que eles conviviam junto na mesma casa, eles não tinham a intenção de constituir família. Eles estavam ali por uma conveniência financeira. Beleza? Agora, o último ponto. Nós precisamos diferenciar. Opa, peraí. Nós precisamos diferenciar a união estável do concubinato. Então, nós temos esses dois institutos. A união estável, ela é uma entidade familiar. E por ser entidade familiar, lhe dá direito a alimentos, a meação, a direito sucessório e assim por diante. O concubinato não constitui uma entidade familiar, mas ele é só uma mera sociedade de fato. Inclusive tem a súmula 380 do STF. A união estável, ela tem como requisito pessoas solteiras, viúvas, divorciadas,
separadas de fato ou separadas extrajudicial ou judicialmente. E eu não posso ter impedimento. O concubinato ocorre em pessoas casadas não separadas ou havendo impedimento matrimonial decorrente de parentesco ou crime. Então perceba que o concubinato ele é uma sociedade de fato. E por que ele não é uma união estável? Porque eu tenho impedimento de ter casamento. Ele não poderia ser uma união estável. Porque se ele fosse uma união estável, ele poderia se transformar em casamento, não é verdade? Bom, no caso da união estável, cabe a ação de reconhecimento de união estável e a competência é a vara de família. No caso do concubinato, cabe eventual ação de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato e a competência é a vara civil e não a vara de família. E aí nós vamos ter algumas discussões práticas, como, por exemplo, pode ter duas uniões estáveis? Ou algumas discussões que estão no âmbito do STF para discutir. E se o cara fosse casado e mantivesse uma união estável com uma outra pessoa? Pode ser reconhecido? Com terceiro de boa-fé. Tá? Essas são algumas discussões que nós em breve teremos aí a resposta dos nossos tribunais superiores, né? Tanto algumas discussões estão no STJ como no STF. Então, em breve aí, nós vamos ter novas cenas dos capítulos quanto a isso. Beleza, meus queridos e minhas queridas.